acompanhe conosco. Então, 1 Samuel, capítulo 22. Vamos lá. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. É importante a gente Grupo ver bom, aqui, né, pastor? o local, né? Está na tal da Caverna de Adulão. Lembrando, irmãos, nas cavernas era um local de refúgio para quem estava se escondendo. Lembrando que aquela região, aquela geografia daquele local, é um local de muitas montanhas, onde tem muitas cavernas, onde normalmente essas cavernas são utilizadas para esconder, ocultar bandidos, ocultar pessoas que estão fugindo e que não podem ser encontradas. Né? Então existem muitas cavernas, muitos esconderijos naquelas montanhas. Então ele está numa dessas cavernas conhecidas já como Caverna de Adulão. Tá? E ali então ele se une a um exército, aproximadamente 400 homens. E eu chamo a atenção a característica desses homens. Aqui diz que eram pessoas que estavam em dificuldades, pessoas endividadas e os descontentes. Eram 3 grupos de pessoas. Pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que estavam endividadas e pessoas que estavam descontentes. Esses foram os que... Não diz necessariamente que eram pessoas do mal, né? Simplesmente elas estavam em dificuldades, talvez porque estavam endividadas, e descontentes porque estavam endividadas e em dificuldades, enfim. E, na verdade, eles se unem agora. Davi não está diferente, também está em dificuldade, também está descontente. E se torna o líder deles. E se torna o líder deles. Ok. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gebeá com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar na minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Aqui só um pouquinho, você lembra que eu falei para você, grava o nome do tal do Doeg, tá? E aqui ele traz o nome dele, traz a origem dele. Ele fala que ele é o Doeg, né? Um edomita. Tá? E é o dedo duro, literalmente, né? O que entregou ali para Saul Davi. Davi está dando uma bronca ali nos seus servos e conservos e soldados, né? Falando assim, por isso que eu não sei, que vocês sabem. Saul, né? Saul, né? Que o meu próprio filho, né, se pôs contra mim, né? Num plano contra mim. Então, daí ele fala que o Doeg, então ele contou para ele. Eu vi. Viu, né? Fala que viu. Só que assim, ele viu, é como toda a história, né, irmãos? Tem vários lados e várias óticas. Ele viu do lado dele, né? Então, e repassou. Porque, veja bem, Davi foi lá, tá? E aqui você vê que ele conta que Aimeleque foi, serviu, Aimeleque estivesse conspirando junto com Davi. E não, na verdade, Aimeleque foi um refém de Davi, porque o que Davi falou, ele acreditou. Exatamente. Davi falou que ele estava lá, né, a uma missão do rei, que precisava comer, precisava ser alimentado, depois falou que precisava de uma arma. Então Aimeleque apenas o serviu como todo servo de Deus. Então Aimeleque foi um sacerdote, um servo de Deus. E olha só o que acontece. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele,
para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Ele está dizendo, gente, eu não estou sei, entendendo não sei, o que está não tô acontecendo, entendendo. o rei. Né? Ele é teu genro, né? Respeitado, chegou lá, né? Já foi outras vezes, pediu para encostar a Deus, fiz isso, fez agora, pediu agora, fiz também. É o que, nada mais além disso. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Então, Olha, gente. observe, né? O Saul falou lá para a PM dele, né? Falou assim, pega os que estão vendendo na pandemia, né? Pega os Aimeleque, né? E mata eles, né? Eles se recusaram, irmãos. Por que eles recusaram? Porque eles sabiam que aquilo não era o correto, não era o certo. Eram homens que, ainda que soldados, temiam a Deus. Mas não temiam ao seu rei, sabiam que o seu rei estava fora de si. Sabiam que o seu rei não estava temendo a Deus, porque não estava agindo coerentemente o que as Escrituras dizem. Estavam querendo punir homens inocentes. Então, olha só que aqui há uma insujeição sim, uma desobediência sim, mas uma desobediência para o bem. E nessa hora, irmãos, sempre tem que ter uma sementinha do capeta ali, junto. Porque, infelizmente, quem que está ali do lado? O tal do Doeg. Mas o Doeg não teve esse temor, não teve... Era edomita, queridos. Sim, quem era edomita? Quem era de Edom, descendente de Esaú, não de Israel, ou seja, não era considerado povo de Deus. Então sempre vai ter alguém que não é do povo de Deus. Para quê? Para cumprir os desígnios de Satanás. É verdade. Para cumprir os desígnios do mal. O que esse homem faz? Sozinho, se vê. Né? Matou o Aimeleque e 85 pessoas, sacerdotes inocentes, derramando sangue ali naquele local e naquele dia daqueles homens de Deus, tá? De uma forma brutal, covarde, esse Doeg faz, tá? Mas parece que escapou alguém aí. Vamos ver. Vamos ver. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Aqui, gente, passa quase desapercebido. Você veja que Abiatar escapa, né? Você vê que ele não só matou lá o Aimeleque, os 85 sacerdotes, mas depois ele vai na cidade de Nob, destrói a cidade, as crianças, mulher. Tudo de gente, colo. Saul faz um genocídio. Que fala a cidade, né, dos sacerdotes, né? Isso. E só que escapou Abiatar, que era filho do Aimeleque, né? Neto lá do Aitube, e ele vai até onde está Davi. E observe o verso 22, que ao contar Davi, Davi disse assim para ele, né? Naquele dia, quando o edomita... Doeg estava ali? Né? Eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Olha Davi falando assim, puxa, eu percebi, eu sabia que não era bom aquele rapaz, quando estava ali, alguma coisa me dizia que, né, que ia dar algo errado. É isso que ele está querendo dizer. Daí ele está dizendo assim, e por que Davi fala assim, queridos? Sou responsável pela morte de toda a sua família, né, de seu pai. E fala, fique comigo agora, né, porque eu vou cuidar de você, né, essas pessoas que estão atrás da sua vida, né, querendo matar você, também estão atrás da minha, e eu vou cuidar de você. Porque Davi se sentiu responsável. Por quê? Davi, irmãos, mesmo com pouca força, ou fugindo,
Ele podia ter matado um Doeg daquele, mas ele não estava ali para isso, tá? Mas aqui mostra o seguinte, que a consciência dele, o sentido dele, tinha já alertado ele. Não é uma Não boa... é uma coisa. Esse Doeg está aqui, É viu aquele você... momento que a ficha cai, né? Que a ficha cai. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Que ele tem essa consciência aqui, ele compartilha isso com Abiatar. Abiatar, puxa, eu acho que eu sou culpado. Acho não, eu sou culpado porque eu vi ele lá, eu sabia que ele ia... Levar né? informação a Saul. Talvez ele não podia prever que Saul ia ser tão insano, né? A ponto de fazer o que mandou fazer. E muito menos que este Doeg fosse o executor daquelas Porque obras. Saul, ele está cego, né? Saul está tomado Completamente fora, fora, né, de si e da vontade de Deus. Então, quais as lições que a gente pode tirar no capítulo de hoje, capítulo 22 de hoje? Primeiro, queridos, Davi, ele estava em fuga, também estava buscando um destino, um lugar, encontra com pessoas que também estavam, né, assim, entristecidas, endividadas, descontentes. que quando você olha da ótica de Davi ou das pessoas, você talvez não entenda muita coisa. Na ótica de Deus, você vê o seguinte: Deus estava preparando Davi para reinar. Você não vai reinar só tendo apoio dos nobres, dos justos. Você precisa ter um envolvimento com todas as classes sociais, inclusive os desfavorecidos, inclusive os aborrecidos, os chateados, os com as suas almas, né? Então, Deus permite, né, todas essas circunstâncias para ele ter veja, ele vinha a ser líder desses homens. Observe que tudo isso vai ter um efeito todo especial lá na frente, quando ele assume o rei depois lá na frente. Porque ele tem, desde o apoio da população, né, em geral, população lá da plebe, pode-se dizer assim, dos angustiados de alma, né, como também depois dos nobres, do exército, que já estava obedecendo a Saul, mas já estava contra Saul. Você veja quanta gente já estava a favor, né, de Davi. Por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus, imperfeito. Ainda mentia. Nós vimos no capítulo anterior ele mentindo, né, para o próprio Emelec, acerca que o Saul teria mandado ele, não é verdade. Então, mostra a humanidade, mostra a imperfeição, mas isso não muda o fato que era alguém ungido por Deus, e alguém que tinha um coração voluntário a Deus e disposto a se arrepender, disposto a servir ao Senhor, mas imperfeito, tá? Estava fugindo. Quando você está em fuga, às vezes você comete sim falhas, comete erros, tem percepções, não toma atitudes e depois se arrepende de não ter tomado atitude, porque talvez se ele tivesse matado esse Doeg, quando ele percebeu, porque ele percebeu, teria evitado a morte de todos esses tantos outros. Isso significa assim, às vezes, queridos, quantos Doegs a gente já deixou passar na nossa vida e foi a causa depois da morte de muitos dos nossos amigos, dos nossos... a gente ficou com dozinho, cheio de misericórdia dos Doegs. Porque o mal que você tolera é aquilo que vem a ser a sua destruição, né? Por outro lado, a gente vê que até Davi passou por isso, então eu posso passar, você também pode passar. Então, mas são situações que eu quero que você... Não é o certo ou o errado. Eu quero que você tenha a percepção de que faz parte da caminhada humana, tudo isso. E eu volto à pergunta que eu fiz ontem. E Deus? Onde está Deus nessa história toda? Né? O que Deus está fazendo? Tomando um chazinho, deixando essa quebradeira toda? Tá? E eu vou continuar deixando essa pergunta no ar, porque você vai ver, né, que Deus está no controle de tudo. Mas Deus continua no seu plano estratégico da formação do caráter do rei, agora segundo o coração de Deus, que é Davi. Tá bom?